Bom dia, terceiro ano. Então, hoje nós retornamos nas nossas atividades. E como acontece toda segunda-feira, nós estudamos a disciplina de português, tá bom? A última atividade que a gente fez foi de interpretação de texto, sobre um textinho de um cachorro chamado Pix. Eu acho que vocês lembram, tá? E aí, dando continuidade, nós vamos estudar a língua. Nós vamos estudar um pouco de gramática, da escrita das palavras, algumas regrinhas simples, né, que vocês precisam ir se acostumando e aprendendo, tá? Hoje nós vamos estudar o uso do R ou do RR e também o uso do S ou SS. Nós sabemos que tem palavras que vêm apenas com um R e tem palavras que vêm com dois R's, do mesmo jeito. Tem palavras que vêm apenas com um S e tem palavras que vêm com dois S's, tá? Então, hoje a gente vai saber quais são essas palavras, quando a gente usa um R, quando a gente usa dois, quando a gente usa um S, quando é que a gente usa dois S, tá bom? Então, fiquem atentos aí. Nossa primeira explicação aqui sobre o RR, tá? O R e o RR. Olhem só, aí no livro mesmo de vocês tem. Lembrando, é português, página 26 e 27. No livro de vocês aí tem na página 26 uma definição bem interessante. Diz assim, ó. A letra R pode representar dois sons diferentes. A letra R, ela pode representar dois sons diferentes. Ela pode representar um som brado, um som mais suave, como na palavra arara, é um som brado, arara. E cravo, ó, arara, cravo, né? E um som forte, como raiva, raiva, tá? Então, vai ter o som de um R, pode ter esse som brando e pode ter um som mais forte, tá? Depois diz que a representação do som forte também pode ser feita com o RR, tá? Quando esse som estiver entre duas vogais. E aí dá uma dica bem interessante, que o RR ele só vai vir no meio de palavras e só vai existir entre duas vogais. Então, para a gente usar RR, tem que ter vogal de um lado e vogal do outro. Aí a gente sabe que vai ter que usar o RR, tá? Porque o RR é um dígrafo e ele só vai aparecer entre duas vogais e nunca vai aparecer no início de palavra. Você nunca vai encontrar uma palavra iniciada por dois R's, tá? O som representado pelo R em final de sílaba, como em pardo ou comer, varia de acordo com a região do Brasil. No sul, o pessoal puxa mais o R. No Nordeste, não. Aqui na região Nordeste, Paraíba, a gente não puxa tanto o R, tá? E é isso, entenderam? O R, um só R, ele vai vir no início de palavras, pode vir no meio também de palavras e pode vir no final. Agora, o RR, os dois R's, ele só vai vir no meio de palavras e só vai existir entre duas vogais, tá? Quando tiver vogal de um lado e vogal do outro, a gente sabe que vai usar o RR. Entenderam? Pois bem, vou explicar aqui já as questões para vocês. Questão 1. Releia em voz alta as frases a seguir, prestando especial atenção às palavras em destaque. Essas palavras estão mais estão em negrito, tá? Estão bem mais escuras. Sabia que a dona da casa proibia que andasse pelas ruas do bairro, só que era o que mais gostava de fazer. E aí nós temos 5 palavras destacadas. Proibia, ruas, bairro, era e fazer, tá? Nós temos essas 5 palavras. Aí diz, qual é a única consoante que está presente em todas as palavras destacadas? A única consoante que está em todas as palavras destacadas. Percebam aí, em todas essas palavras vai ter uma consoante que ela se repete, que ela aparece, né? É a letra R, tá, pessoal? Já tô dizendo aí, mas eu não vou dar as respostas das próximas, não. Só essa que talvez fosse um pouco mais difícil. O som representado por essa letra é igual em todas as palavras destacadas. O som do R na palavra proibia é a mesma coisa que a gente percebe na palavra rua, bairro, era e fazer. Ele tem o mesmo som, a mesma entonação, é forte, é fraco. E aí, o que vocês acham?
Organize no caderno as palavras destacadas em 2 grupos, de acordo com o som representado pela letra que elas têm em comum. Então, um grupo, você vai colocar um grupo, as que têm mais ou menos o mesmo som, e no segundo grupo, as que têm o som também parecido, tá? Vocês vão separar ali a palavra proibia, ruas, bairro, era e fazer, vocês vão separar um grupo tem o mesmo som e o outro grupo que tem som diferente, tá? Então, percebam aí, né, das palavras proibia, ruas, bairro, era e fazer. Quais dessas têm o som parecido, tá? E você coloca num grupo e também coloca, por exemplo, se proibia, tem um som parecido com a palavra era, então é um grupo, você vai botar num grupo. Se outras palavras têm o mesmo som parecido do R nessas palavras, você coloca em outro grupo. Você vai formar aí 2 grupos e nesses 2 grupos você vai pegar essas 5 palavras e vai ver. Eita, nesse grupo aqui são essas palavras, nesse outro grupo são essas outras palavras, tá? 2. Releia. Sabia que a dona da casa proibia que andasse pelas ruas do bairro, só que era o que mais gostava de fazer. Escreva as palavras que começam ou terminam com S. Você vai procurar aí nessa frase, tá? Sabia que a dona da casa proibia que andasse pelas ruas do bairro, só que era o que mais gostava de fazer. Você vai procurar aqui nessa frase palavras que começam ou terminam com S. Então, todas as palavras que começam ou terminam com S, você vai escrever aqui na letra A, tá? A resposta. B. Quais das palavras que você escreveu tem S no final da sílaba, tá? S no final da sílaba. Tá certo? C. O som representado pela letra S é o mesmo nas palavras que você encontrou. O som das palavras que você encontrou. A letra S vai ter o mesmo som. Aí diz, a letra S representa o som S no início e no final das palavras, e também no final das sílabas. Então, o S no início da palavra e no final, e também no final da sílaba, ele vai ter o mesmo som, tá? D. Escreva todas as palavras do trecho que tem a letra S. Então, você vai pegar todas as palavras agora que tem a letra S. Todas. A letra A é só a que começa e que termina, né? A sílaba. Agora, a letra D é para pegar todas as palavras. De onde vão ser as palavras que você vai tirar? Dessa frasezinha aí que começa na questão 2. Então, você vai ver novamente essa frase e vai procurar todas as palavras que tem S. No início, no meio, no final, todas. Vai escrever todas aqui, tá? Aí, letra E. Há alguma palavra que aparece o dígrafo SS? Aí você vai colocar se tem, e aí escreve essa palavra na letra E, tá? F. Há alguma palavra em que o S representa o som de Z? Qual? Então, qual dessas palavras que você colocou na letra D, o S vai ter o som de Z? Aí você vai escrever essa palavra, tá? O dígrafo SS representa o som S, só aparece entre vogais e nunca inicia palavras. Também, ó, o SS, assim como o RR, ele só aparece no meio das palavras e entre vogais. Então, você já sabe, eita, tá entre vogais, eu vou usar o SS. A letra S representa o som de Z quando aparece entre vogais, tá? Então, o S aí, quando aparece entre vogais, ele vai assumir o som de Z. 3. Pix fazia o inverso do que a dona mandava. A letra que aparece antes do S na palavra destacada é vogal ou consoante, ó. Antes do S, quem aparece antes do S na palavra inverso? O R, né? O R, ele é vogal ou é consoante? Aí vocês coloquem aí. Qual é o som representado pela letra S nessa palavra? Inverso. Inverso. Qual é o som representado nessa palavra? O S, ele representa o som de quê? Tá? Depois de consoante, o S representa o som S. Nunca aparece dobrado, tá? Depois de uma consoante, nunca vai aparecer um SS. Tá? Vai ser sempre um S. E é isso.
Qualquer dúvida, falem. Eu vou colocar outro vídeo também para ajudar vocês a entenderem o uso do R, do RR, do S, do SS, caso vocês tenham alguma dúvida ainda, tá bom? Cheiro!